a palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai de seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Hoje nos reunimos com a comunidade de Marcos. Faremos esse caminho um pouco com o olhar de Antônio Pagola, que intitula Uma Religião Vazia de Deus. Os cristãos da primeira e segunda gerações lembravam-se de Jesus não tanto como um homem religioso, mas como um profeta que denunciava com ousadia os perigos e as armadilhas de todas as religiões. Acima de tudo, não se tratava de uma observância piedosa, mas antes de uma busca apaixonada pela vontade de Deus. Marcos, o evangelho mais antigo e direto, apresenta Jesus em um conflito com os setores mais piedosos da sociedade judaica. Entre as suas críticas mais radicais, duas devem ser destacadas: o escândalo de uma religião vazia de Deus e o pecado de substituir sua vontade por tradições humanas, ao serviço de outros interesses. Jesus cita o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que prestam é vazia, porque a doutrina que ensinam são preceitos humanos, interesses próprios. Depois ele denuncia em termos claros onde está a armadilha. Vocês deixaram de lado o mandamento de Deus para se apegarem à tradição dos homens. Este é o grande pecado. Uma vez estabelecidas nossas normas e tradições, colocamos no lugar de Deus, que deveria Ele ocupar, colocando-nos acima até de sua vontade. Não devemos ignorar a menor prescrição, mesmo que vá contra o amor e prejudique as pessoas. Nesta religião, o que importa não é Deus, mas os outros tipos de interesse. Deus é honrado com os lábios, mas o coração está longe dele. O credo obrigatório é pronunciado, mas acredita-se que é apropriado realizar-se ritos, mas não há obediência a Deus, mas sim aos homens. Aos poucos nos esquecemos de Deus e depois esquecemos que o esquecemos. Menosprezamos o Evangelho para não termos que nos converter mais, direcionando a vontade de Deus por aquilo que nos interessa e esquecemos a sua exigência absoluta do amor. Este pode ser o nosso pecado de hoje: apegar-se com um instinto de uma religião desgastada, sem poder transformar nossas vidas, e ao qual defendemos, e ao qual ferimos os outros,
continua-se honrando a Deus apenas com os lábios. É uma resistência à conversão viva através do projeto de Jesus. A construção de um mundo novo, segundo o coração de Deus. Continua sendo o mesmo mal-estar que Jesus denuncia. E penso que é um caminho da gente rezar, sem medo, mas aprender a escutar a palavra que tem força de fazer o nosso coração mais coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.